Olá, olá, sou Marco Ornelas, eu sou moderador de um painel em que a gente vai discutir as novas tecnologias e o impacto no futuro. Prazer enorme estar aqui ao lado de 4 pessoas muito queridas, muito amigas. Eu queria passar já a palavra para vocês se apresentarem. Carlos. Muito obrigado, Marco. É um prazer estar aqui, para discutir toda essa loucura, do futuro, toda essa loucura das tecnologias. Eu sou Carlos Piazza, sou um darwinista digital, sou futurista, humanista, utópico. Legal. Muito bem, vamos lá. Depois do Piazza, falar quem a gente é, assim... Eu sou uma pessoa que gosta de tocar o terror junto com o Piazza, né? Eu sou o Raul, eu sou designer de estratégia e inovação e o meu foco hoje é tentar mexer com as bases da corporação. Então, esse é meu mundo hoje. Legal. Obrigado, Ornelas. Legal. Obrigado, Piazza. Gabriel. Meu nome é Gabriel, sou empreendedor serial do mundo da tecnologia. E sou um prazer aqui estar com vocês para discutir um pouquinho mais sobre a mente atormentada de todo mundo. Legal. Rosa. Eu sou a Rosa Alegria e muito bom estar aqui com gente querida. Eu sou futurista e represento o Projeto Milênio no Brasil, que é uma rede de pesquisa, e o Teach the Future, que é uma plataforma de educação. Legal. Eu acho que falar da exponencialidade da tecnologia, do crescimento dela, é ficar no lugar comum, né? Eu entendo que a pandemia fez acelerar esse processo cada vez mais. Alguns dizem 10, 15 anos a gente acelerou. E agora, essa semana, eu vi um noticiário de que o Brasil começa a retomar a economia, mas o que chama muito atenção é que o nível de desemprego também aumentou. É curioso isso, né? Então, o tema acho que é absolutamente oportuno, a gente discutir o impacto da tecnologia, das novas tecnologias nessa sociedade do futuro, né? E aí eu começaria te perguntando, Rosa, eu tenho ouvido muitas pessoas comentarem sobre quando tudo isso passar, quando a gente voltar para o normal, enfim. Como é que você olha o cenário pós-pandemia? Qual é a tua visão sobre isso, Rosa? Olha, para ver o cenário, para olhar para o cenário pós-pandemia, é preciso revisitar a forma como você via o que passou, né? O que está passando. Não era normal, né? Esse mundo que a gente está saindo dele. Não é normal um mundo com crescente exclusão social, né? Com crescente concentração de renda, com muita injustiça social. Não é normal uma economia que não serve ao ser humano, mas ela é absolutamente disfuncional, enfim. Então, é preciso rever essa normalidade. O que realmente nós temos que considerar, e eu sou positiva, é uma oportunidade histórica, né, como muitos já consideram, futuristas, cientistas sociais, historiadores, consideram esse momento o momento mais impactante no destino da humanidade, né? Considerando, por exemplo, que a história humana, a história da civilização tem 12 mil anos, certo? E nós estamos hoje no momento em que, nesses 12 mil anos históricos, temos todas as condições, né? Estamos mais do que nunca aparelhados para dar uma direção correta para o que vem depois. É um momento turbulento, né? É um momento, na verdade, desconfortável, porque a gente está num mundo novo que a gente não sabe nem como vai ser. A gente sabe de uma coisa, que aquele mundo que estamos deixando, ele já não funciona. Ele já não é. Mas o mundo que está vindo, ele ainda não é. Então, entre o que já não é e o que ainda não é, imagina só. A gente está nesse ponto de inflexão, que muitos chamam de pausa, de reset, de dobradiça histórica, fenda. Enfim, eu considero uma macrotransição. Uma macrotransição em que está diante de nós o destino que nós vamos criar. E vai depender muito da escolha ou das escolhas que a gente fizer. É um mundo de possibilidades. O futuro, ele é plural, né? Ele não é destino. Então, nós temos que olhar para frente e nos fazermos um exame com relação ao nosso papel histórico.
e com relação à nossa responsabilidade para esses próximos 20, 30 anos, que são, na verdade, o período de transição que vamos ter que enfrentar depois desse momento que está acontecendo. 20 a 30 anos, é esse o momento da transição que a gente vai ter que mexer, consertar essa casa para deixar o mundo melhor do que ele era nesse, entre aspas, normal. Então, aí eu vejo como uma oportunidade. Mas tem muito desafio, né? Legal. Tem muito. A gente pode falar depois sobre isso, mas o que eu queria trazer aqui é tentar desmistificar o futuro. O futuro ele não pode amedrontar. O futuro ele tem que ser uma oportunidade, um território de buscar o novo. Porque ele não existe. Só que ele não existe até o momento em que você cria o futuro. Quando você se apropria dele, você já muda o teu presente. Então, esse é o meu papel, né? O que eu faço na vida hoje, trazer um pouco disso, né? do futuro, como princípio de inovação no presente, porque é nesse território que você vai buscar coisas que você jamais imaginou. Não é o momento de olhar para trás mais. A gente tem como olhar para trás como referência, mas não fazer planejamento, não tentar projetar e criar o novo olhando para trás. Esse é o momento da gente desenvolver a nossa capacidade criativa a partir de horizontes que oferecem um território amplo, imaginativo, né? Enfim, é uma oportunidade. Esse é o momento histórico, como muitos consideram, o grande momento da história da humanidade. E que privilégio estar aqui, né? Vivendo juntos. Verdade. Aqui, estamos juntos no planeta Terra, um pouco assim desconcertados, não é? Um pouquinho estremecidos por esse VUCA, né? Esse maremoto que se chama VUCA, mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, para ir para uma pós-normalidade, que vai intensificar um pouco mais essa e viver nessa incerteza. Dá frio na barriga. Mas é na incerteza que vem o novo, é que a gente pode criar o novo. Enfim, então é um pouco de desconforto e um pouco de possibilidade, de oportunidade, que a gente tem na mão agora algo para criar. Eu acho que a ideia de ser protagonista desse momento é uma coisa bem legal, né? Bem legal. Gabriel, como é que você vê essa avalanche de tecnologia e essa discussão do humano junto com essa tecnologia, né? Esse mundo high-tech e talvez um mundo que precise ser mais high-touch. Como é que é o humano nessa tecnologia? Como é que a gente convive com isso? Assim, como nós estamos passando por uma transformação, e toda transformação ela gera um excesso de energia, porque o seu vício, que era a sua virtude, você não consegue mais trabalhar daquela forma. Aí você trabalha da forma que você não vai trabalhar no futuro, tentando acertar e descobrir um novo caminho. Então, é um momento de excesso, um momento de excesso de energia, violência, de auto-se violentar, de romper a própria barreira, porque todo mundo está tentando se reencontrar, igual o Piazza fala, tela azul a todo momento, e aí, toda hora, sabe, esse excesso traz muita insegurança e muito medo. E talvez, eu já ouvi isso, que eu tenho um olhar um pouco poliana das coisas, e isso migra também para a tecnologia. A tecnologia em si, ela pode ter esse medo da adoção, sim. Mas quando você tem essa curiosidade da descoberta, você está mais próximo do mundo que ficou. Então, o mundo que ficou é aquele que é o território de conforto. Então, você começa a caminhar para um mundo da descoberta, aí você começa a andar nu, você começa a se sentir incomodado nessa mudança, mas você entende que você está mais próximo de algo que você ainda desconhece. Mas hoje a discussão maior, a grande discussão é em cima, por exemplo, do social dilemma, que é uma discussão, não, mas estamos sendo monitorados, nós estamos sendo manipulados, e essa negação é igual à discussão entre o taxista e o Uber, sabe? Já passou. Isso que para você é novo agora, já passou, faz um tempo que isso está acontecendo,
Mas só que, assim, existe uma forma de projetar, pensar a tecnologia para que ela tenha por exemplo, quando nós pensamos em algoritmos, todo mundo algoritmos do mal, algoritmos só mostram aquilo que você gosta, e aí você se apaixona porque você se apaixona por você mesmo. Isso é um defeito do ser humano, não é da tecnologia. Então, o ser humano tem diversos defeitinhos que a tecnologia só expõe e te dá espaço para você trabalhar. Então, se você tem uma questão sobre seu ego, aquilo ali vai ser um veneno, né? Então, ela vai aflorar muito essa transformação, esses vícios por você mesmo. Mas aí vamos falar de algoritmos com transparência. Então, tem uma discussão com o Lucas, um cientista de dados, que ele fala, olha, 70%, nós temos 70 ferramentas que o judiciário brasileiro utiliza para tomar decisões de forma automática. Se eu tiver transparência dos algoritmos, é mais fácil eu detectar onde estão as distorções. Mas se eu punir a tecnologia, o uso da tecnologia, tirando os algoritmos, eu vou continuar vivendo em casos que demoram 30 anos para serem julgados. Então, Perfeito. Qual é a medida? Então, quando nós estamos pensando, o problema não é o algoritmo, nunca vai ser. O problema é quando eles foram projetados. Mas você consegue projetar sem errar? Não. Então, você mantém eles transparentes. Quando você mantém eles transparentes, você começa a criar um lado positivo do uso da tecnologia. Então, você sabe como está se relacionando, qual é o viés que ele adota e como você corrigir. Então, essa questão da visão um pouco mais poliana. Eu acredito, sim, que a tecnologia é um acelerador do tempo, traz transparência extrema. Então, para quem se esconde atrás de personagem, a tecnologia vai te deixar nu na frente da câmera. E essa aceleração com essa transparência extrema vai criar tela azul, cria tela azul para diversas pessoas. Você não consegue se relacionar com isso. Mas é só entender o modo para você começar a modular com a tecnologia. Então, eu estou apaixonado por tecnologia. Legal. Eu não sabia que você gostava de tecnologia. Nem parece, né? Essa dificuldade pode ser identificada por uma sociedade mais analógica? A dificuldade da gente entender, por exemplo, toda essa exponencialidade do mundo digital pode ser explicada pela dificuldade desse mundo mais analógico? E aí eu queria te perguntar, né, você como um darwinista digital, transitando nesse mundo digital, como é que é incorporar esse entendimento, esse jeito de pensar, quando eu tenho uma história, né? A minha história é uma história mais analógica. Marco, essa talvez seja uma das coisas mais tensas que a gente tem, né? Porque, na realidade, seres humanos dão muita importância para tudo que viveu atrás, né? Quando a gente está vivendo tempos de exponencialidade das tecnologias, é aquilo que o Alvin Toffler brinca, né, Rosa, de falar que a mudança é o processo pela qual o futuro invade sua vida, né? E as tecnologias exponenciais fazem com que o sistema de mudança venha muito ativo sobre a gente. E o nosso cérebro, ele está, assim, milênios do mesmo jeito que ele sempre foi. E, na realidade, a gente tem uma coisa também escondida, Marco, que as pessoas também não lembram, que está aqui em cima do pálato, né? Onde nós temos aqui a tal da amígdala, né? A tal da amígdala, quando eu dou de cara com alguma coisa que representa para mim qualquer sensação de risco, ela ativa diretamente o teu cérebro reptiliano, jogando informação bioquímica para a sua suprarrenal produzir adrenalina. Ora, o que está no cérebro reptiliano? Sobrevivência e reprodução. A função do cérebro reptiliano não é pensar, é reagir. Por isso que as pessoas falam assim, não, isso não existe, não, o negacionismo aparece, né? Não, isso aqui é para 150 milhões de anos, não, isso... nas empresas a gente está cansado de ver isso, né? Não, isso pode esperar, não, tudo está mudando ao mesmo tempo, não, mas a gente faz o ano que vem. Postergue, negaciona, não consegue trazer essa informação a tempo presente, né? Ora, Marco, eu concordo com a visão, né, do Gabriel, vejo a tecnologia como alguns pontos muito legais, mas na visão do futuro a gente está vendo tecnologias que podem inverter tudo, né? Na realidade, quando elas começam a pensar
e a inteligência artificial é super inteligente, vem pensando muito melhor do que os humanos em determinados aspectos, ora, é aquela pergunta que a Rosa colocou ali, né? Quais são os donos das mãos do bem que produzirão a inteligência artificial do bem, né? E isso é uma questão que traz a ética para cima. E como a gente fala sempre, máquinas não precisam de ética, mas quem precisa de ética é a sociedade dos humanos, né? E isso já está bastante tenso hoje sobre a gente, né, Marco? As pessoas estão dando tela azul lá, que nem o Gabriel falou, né? Muitas delas já deram o erro 404, onde eu costumo brincar que é no hope was found, né? Não tem mais nenhuma esperança, né, para essa pessoa, né? A gente viu tudo que foi modificação no estilo de vida, a gente tem uma aceleração do modo de vida e as pessoas ainda parecem mandiocas, né, Marcos? Elas ficam enterradas no chão, né? Tentando imaginar que tudo isso não muda, né? Então, quando a gente fala muito do mindset da disrupção, do mindset do paradoxo, que eu tenho que lidar com coisas, e além de tudo, ainda preciso planejar, né, coisas que eu não conheço, e é como a Rosa fala, todo mundo com medo, né, Rosa? Todo mundo com medo. Se tem medo, é porque você não encontrou nada no passado que te desse algum conforto. Portanto, se você tem medo, é porque vem do futuro, você tem que construir. Então, as pessoas têm medo de poder olhar o que vem pela frente, porque trabalham intensamente para ficar olhando para o passado, para dar alguma desculpa em tempo presente. E elas não têm criatividade nunca para poder enxergar a janela possível que vem pela frente. Mas o que a gente vê também já não é muito bom, Marco, porque a tecnologia, através dos algoritmos mal feitos, ou muitíssimo bem feitos, né, Gabriel? Depende da ótica que você vê, né? Aprisionou pessoas em bolhas, né? Isso. Né? Verdade. E aí o que acontece? A gente vive o quê? O capitalismo do excesso, o capitalismo, né, de vigilância, a felicidade idealizada, porque toda essa máquina é feita para levar você para o hiperconsumo, e claro que a gente vai ver então que as pessoas adotaram, como a gente encontra, né, Marco? Quanta gente acha que é feliz porque pode pagar boleto? É uma coisa assustadora, né? Você fala assim, então a sua vida é o quê? Pagar boleto, né? Não tem nada na janela lá para frente. A sua vida é pagar boleto, né? E você é feliz porque você tem um pouquinho para você poder pagar coisas, né? Claro que a gente precisa da grana, claro que sim. E vamos pagar boleto uma vida inteira. O problema não é o boleto, é como a gente se relaciona com ele. Verdade. Então, na realidade, o que falta talvez para as pessoas? Uma visão de propósito muito claro. E o propósito das pessoas, talvez, seja a melhor indignação que elas possam ter, né, ao longo disso. Porque, na realidade, você subverter um pouquinho os algoritmos até é fácil, né, Gabriel, né? Porque a gente pode postar a receita de bolo, foto do gato, né, cara da mãe, coisa do passado, coisa do futuro, coisa do presente, coisas completamente díspares, os algoritmos se perdem um pouquinho ali, né? Então, a gente tem ali uma janela de participação. Mas quando a gente olha que talvez a felicidade idealizada, que é o que está levando as pessoas para tal da tela azul, que mapeado total, as pessoas entram em depressão, depois elas vão para a síndrome do transtorno narcisístico, elas vão para o transtorno do corpo dismórfico, onde elas acham que elas habitam um corpo que não é o delas, elas vão para burnout e suicídio. É isso que a gente vê hoje, é mapa, tomografia do que a gente tem hoje. Isso não faz mais nenhum sentido, né? Então, na realidade, de que maneira a gente olha a abundância que a tecnologia pode dar também, mas numa escala com uma preocupação ética muito grande de fazer com que toda essa tecnologia trabalhe ao benefício do ser humano. Então, a sociedade 5.0 pautando a vida 3.0, mas sempre lembrando que máquinas trabalham para os seres humanos, não deixando nenhuma brecha para que, né, seres humanos agora trabalhem para as máquinas, né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem bastante nesse formato, e é a discussão do momento, a discussão ética do mundo, né, da alta tecnologia, né? Nessa linha, eu passaria para você, Raul, essa mudança, ela acontece ou deve acontecer de uma forma mais abrupta, né? Uma ruptura, disrupção mesmo, ou você entende que isso é um processo da gente ir se adaptando, é como se a gente fosse evoluindo com esse futuro? Como é que você vê isso? Você quer no prisma com ou sem tela azul? Vamos lá. Eu acho que tem dois mundos aí. Primeiro, eu acho que eu vou fazer um mix, um pouco do que a gente falou aqui, porque a Rosa foi otimista, o Gabs foi poliana, o Piazza foi mais radical, e eu falo que eu sou meio Ariano Suassuna. Eu sou um realista esperançoso. Eu acho que abrupto está sendo. A velocidade que está acontecendo não está permitindo não ser abrupto.
Eu acho que tem uma parte de aprendizado comportamental, os seres humaninhos que precisam entender o que está acontecendo e aceitar a mudança. Acho muito interessante quando alguém fala assim, não, eu não sou digital. Desculpa, tá? Tu já é digital e nem sabe. É verdade. Então, esse mundo está acontecendo a ponto de ser imperceptível o que está acontecendo. O quanto você se prepara para aquilo conviver com você coerentemente, você vai ter menos tela azul. Mas você não vai ter tela azul, cara, vai ter erro 404, vai acontecer um monte de coisa. Porque a velocidade e o volume das mudanças é gigantesco. Eu acho que tem um lado de interpretação, relacionamento e convívio com a mudança que a gente não estava acostumado a fazer. Eu adoro quando a gente fala de pós e quando fala de estar vindo diferente. Adorei quando a Rosa falou, não olha para o retrovisor para pensar. Por quê? Porque você não tem referência para fazer alguma coisa diferente acontecer. E isso está indo para um lado de entre high-tech e high-touch, entre high-tech e low-touch, entre até na parte de saudabilidade, de interpretação de mundo, como é que eu convivo com os outros, como é que muda meu comportamento. Tudo isso está indo numa aceleração que eu acho que vai até... o que a gente fala de VUCA, a gente está levando muito para o lado empresa, negócio, etc. E está repercutindo nas pessoas, né? As pessoas que estão sentindo isso e, consequentemente, isso se propaga no volume. Eu adorei uma dicotomia que essa aqui muito boa, que o Gabriel falou assim, não, algoritmos criados que têm que ser testados para algoritmos de qualidade que não são algoritmos bons. E o Piazza trouxe algoritmos bons que são maus. Tem uma brincadeira aí de... Às vezes a gente está criando alguma coisa que é muito boa, só que o resultado que ela quer trazer não é legal. E isso exige um discernimento que, às vezes, eu acho que a gente entra num estado de transe. Parece que eu não quero reagir àquilo e aquilo vai ficando e eu vou aceitando e eu vou me acostumando e aquilo vai subindo para um patamar que chega no nível que, olha, legal, o dismórfico, o narcisismo, o comportamento, cara, tudo que é tech pode ter essa influência e eu posso ter o lado poliana também de querer fazer uma mudança geral e se muita gente for nesse foco vai acontecer. O que eu acho que é legal hoje é assim, aterrissar e dizer, está mudando, eu não tenho como não fazer parte disso. Antigamente eu dizia, eu brincava muito, não, você vai aborrecer com o mundo, ó. Há muito tempo atrás, 10 anos atrás eu dizia, eu vou ser um ermitão, vou ficar no meu canto, na montanha, só meu... Cara, naquela época já não era verdade que um satélite podia me ver. Mas hoje vai chegar o drone, vai chegar a comunicação, vai ter um sinal, eu vou ser mapeado, o zoom, acabou. Eu não tenho mais esse mundo de eu me desconecto. Eu sou uma pessoa desconectada. Não sofre com isso, porque você não vai conseguir ser 100% desconectado. Então, acho que tem muito de aceitar essa aceleração e ver como é que você consegue surfar nesse processo para se sair bem. Navegue bem. Então, acho que está muito na gestão de ansiedade, de controle, para que aquilo não vire um burnout, para que eu não catastrofize. Eu gostei muito assim, o futuro vai ser assustador, para mim não é. Para mim é assim, cara, vamos aproveitar o que tem de bom do que está vindo aí. Apesar de eu ser realista esperançoso, eu falo, tem que aproveitar o que tem de bom. São escolhas. Eu acho que antigamente a gente... Faço muito uma brincadeira como executivo, que eu falo que minha vida executiva é um trade-off. Eu não consigo ter duas coisas com o mesmo foco. Eu vou ter que fazer uma escolha. A gente está sendo forçado a fazer vários trade-offs na vida da gente, só que eu acho que esses trade-offs de hoje fazem a gente olhar para nós mesmos e pensar quais os meus valores, o que é que eu quero de bom para mim e por que aquilo é importante ou não, se não é influência externa ou se não é benefício meu. Então eu vou muito para isso. E eu acho que a tecnologia pode ajudar muito nisso, se a gente souber lidar com ela. Tem muito mais de ser humaninho nesse processo do que só o tech, é o tech, é o tech. Não, gente, vamos lá. Tudo que o tech traz de bom para a gente, de conforto e não percebido, a gente elogia. Vem alguma coisa que destoa, tecnologia não está para ajudar em nada. Não, comportamento, como é que a gente reage a isso? Legal. Quer dizer, na verdade o que a gente está falando esse é um caminho que não tem volta, esse é um caminho que dá para fazer bem, fazer boas escolhas. E talvez agora eu proporia que nós quatro, né, vocês quatro, pudessem discutir alguns temas. E, por exemplo, o que você está falando de escolha me remete, por exemplo, a gente está no meio de eleições, né? O Brasil está vivendo eleições, os Estados Unidos está passando por eleições. Eu traria essa primeira discussão, até te provocando, Piazza. Como é que você vê essa questão da democracia, essa questão da ética, fake news, uso de algoritmos, né? A gente já viu aí
cogitações de um país interferindo nas eleições de outros, enfim. Como é que você vê a tecnologia nessa questão da democracia? O que ela está ajudando e, eventualmente, atrapalhando na democracia? Quando a gente fala da tecnologia, que ela pode balançar os conceitos de democracia, justamente pelas 5 novas pragas do Egito que chegam com a tecnologia mal formatada ou muitíssimo bem feita para o mal, né? Então, na verdade, a gente já cansou de ver filme de ficção, né, Rosa, onde tem lá um psicopata com muita tecnologia querendo dominar o mundo, né? Isso, de alguma maneira, está acontecendo, não na metáfora dos filmes de ficção, mas isso está acontecendo. Quando eu consigo trancar todo mundo, porque isso é um efeito inesperado da formação das redes, o mundo das redes, ela é feita, né? Ela pautou pelas redes digitais, que dão força para redes sociais, a catalisação de grupos arquetípicos poderosíssimos, porque a internet, ela acabou aproximando pessoas muito distantes, ao mesmo tempo que distanciou pessoas muito próximas. Então, na realidade, quando a gente olha a formulação de determinados algoritmos que junta, né, faz com que você só circule dentro dessa bolha, né, a gente vai encontrar, então, um ambiente perfeito para que essas placas pelas redes se batam. Claro, porque elas têm fundamento arquetípico. Então, é um contra o outro e cada um com as suas bases, porque isso veio lá desde os primórdios da internet, onde todo mundo tinha que ser representado, porque o processo de convergência digital impõe o fato de que as pessoas tomam as mídias para que elas se pronunciem. E aí o que acontece? Você tem formação de mancha arquetípica. Com pronunciamento na mão das pessoas, elas defendem suas plataformas. E nisso surgem as 5 novas pragas do Egito do mundo digital, né? Fake news, que é a menorzinha delas todas. O povo fala que fake news é um horror. Não é. Fake news, deep fake news, firehosing, né? A forma com que a gente olha, o wishful thinking, que é impossivelmente mais danosa do que a própria fake news. Porque a wishful thinking, que é o que a gente está vendo acontecer junto com firehosing, é uma praga horrível. Porque, na realidade, não importa mais a verdade. O que importa é o que eu quero que ela seja. E isso é terrível, porque, na realidade, eu vou criando hologramas daquilo que pode ser a verdade. E, na realidade, quando a gente olha lá o filme, né, do dilema das redes, fica muito tenso isso, porque você fala assim, se de repente o Wikipedia resolve personalizar conteúdo que agrada a você, a gente perde a aderência à verdade, não é isso? E quando a gente fala sempre do mundo digital, ela faz algumas coisas. Ela desmonetiza, fica muito mais barato, mas ela democratiza também o acesso, por um outro lado, né? Mas ela também desintermedia. Se a gente olhar a democracia 2.0, Marco, a gente vai enxergar, então, que todos os políticos que a gente tem, principalmente Brasil, porque o seu sistema eleitoral, ele é representativo, então a gente não vai ter mais intermediado. O que significa isso, né? Que não vamos ter mais vereador, deputado estadual, deputado federal, seu senador, seu presidente da República, tudo isso... Cara, podia acontecer amanhã, porque hoje o que acontece? Poderia muitíssimo bem usar blockchain e voltar para a Grécia Antiga fazendo democracia de verdade, como sempre foi feito, baseado na vontade sua, uníssona, né? Sobre o que é a presença da sua própria vontade. Ora, a gente volta para onde? Para a democracia da Grécia Antiga. Mas a estruturação da própria, né, democracia tem muito a ver com o que a Marina Silva falou há muito tempo atrás, agora, das eleições presidenciais passadas, né? Onde ela falou que a gente poderia ser maravilhosamente bem se os municípios organizassem e controlassem seus orçamentos. E às vezes o formato de quando a gente viveu a democracia da Grécia Antiga. Você tem alguma vontade, vai lá com o dedinho e bota lá a sua opinião. Blockchain, plataforma de governança desintermediada, não é isso? Você pode mudar as regras? Pode, todo mundo tem que concordar. Então, quando a gente olha a democracia, é justamente a manutenção da organização como a gente vê hoje, porque, na realidade, essas big techs, elas passarão por um regime muito bravo de regulamentação. Não tem como elas mais invadirem os países, né? Inclusive julgando você pelo que a gente chama da matemática moral, onde elas nos julgam pelo nosso comportamento, né? Trabalhando completamente transborder, elas não olham as fronteiras dos países, não olham as leis dos países e cometem violências absurdas, porque na realidade você não consegue ter nem meios jurídicos para poder acionar. Além de tudo, são poderosas, são extremamente ricas, porque na realidade elas não pagam nem imposto, porque elas estão na base ainda das empresas novas, né? Então, na visão do darwinismo,
Primeiro, tecnologias. Segundo, pessoas. Terceiro, né, as empresas comendo poeira. E o último que vem sempre a reboque, o ambiente legal regulatório. Então, agora a gente está chegando no último meio onde a gente vai ver a regulamentação de tudo. Até lá, a gente sabe que, né, pandemia ajudou um pouquinho do outro lado, porque não tem espaço para neoliberalismo, onde eu preciso de governo forte. Não há espaço para populismo quando morre tanta gente. E, na realidade, o que a gente está vendo, o esgotamento, o eclipse total do capitalismo, onde era importante ter, hoje é importante você ser. Então, na realidade, muita coisa está vindo nesse trilho, mas, na realidade, hoje, se você for olhar, claro que sim, as democracias estão sob risco. Repete as 5 pragas fake news. Fake news, deep fake news, firehosing, wishful thinking, e tem mais uma que eu não me recordo. Okay. Daqui a pouco eu lembro. Tá bom. Mas só assim, as duas mais danosas é o wishful thinking, onde eu perco completamente a aderência da verdade, onde eu faço com que a verdade seja aquilo que eu quero que ela seja, que é o que a gente vê aqui no nosso queridíssimo Brasil, né? Então, na realidade, isso é acompanhado por firehosing, onde eu crio uma verdade que é importante para mim e jogo as bolas de fogo para poder desviar a atenção do foco que eu quero dar. Ok. Extremamente danoso. Muito bom. Eu acho que uma outra ideia importante é a educação, né? Eu acho que a gente está falando de democracia, estamos falando de ética e de educação. Comenta um pouquinho, Rosa, você tem um projeto, inclusive, nessa direção, né, de ensinar o futuro nas escolas, enfim, fala um pouquinho disso, de educação. Eu queria puxar o que o Raul falou, que Claro. colei no que ele disse, né, sobre a gente acaba esquecendo que já é digital. Mas eu queria trazer também uma preocupação imensa, porque assim, eu sou uma futurista, otimista, utópica, crítica, então faz toda a diferença. Total. Assim como a gente esquece que já é digital, a gente também está esquecendo que é humano. O que me preocupa muito, profundamente, e eu sou vó de 3 netos, nessa sociedade que está nascendo e que vai viver até o ano 2100, ou até 2150, é essa perda do humano. Então, quando eu falei no começo que nós temos uma escolha histórica de dar uma direção correta, que a gente não escolheu bem, nós somos resultado de escolhas erradas, né, do que nós temos hoje no presente, foram escolhas erradas. A minha grande preocupação, e assim, é sobre essa gente que vem. Olha, tem uma estatística que mostra o seguinte: nós somos 7,7 bilhões de pessoas hoje, ok? Já viveram no planeta Terra, né, 100 bilhões de pessoas, pessoas que já se foram. E 50 mil anos. Olha para 50 mil anos atrás e 50 mil anos à frente. Então, 50 mil anos antes, já passaram por essa casa 100 bilhões. Que foram sociedades que trouxeram, né, esse mundo que a gente está vivendo. Olhando para frente, nós ainda teremos 7 trilhões de pessoas que vão nascer daqui a 50 mil anos. Então, como futurista, eu olho no macro. Marco, é o seguinte, Marco. A minha grande preocupação hoje eu estou me indagando sobre a minha qualidade de ancestral. Todos aqui somos ancestrais de algo que virá. Eu tenho 3 netos e isso vem forte para mim. Como futurista, eu vejo que nós vivemos um curto-prazismo patológico. Nós somos uma sociedade patologicamente medrosa, como o Piazza trouxe, com relação ao futuro. Então, o que está rolando? A gente está fazendo a maior festa nesse mundo, a maior festa nesse planeta, colonizando todos os espaços do meio ambiente, né, todos os espaços do direito do cidadão, como se não houvesse futuro, como se esse futuro vá se terminar com a gente mesmo. Verdade. Então, o que nós precisamos fazer para dar uma direção nova para esse mundo, seja pautado pela tecnologia, pelo humano, e de preferência ambos integrados, em que o humano prevaleça, é fazer esse exame. E eu recomendo para todos nós fazer essa pergunta. Seja você que tem filhos, tem netos,
que tem crianças ao redor ou pelas crianças do mundo, né? Qual é a minha qualidade como ancestral? O que eu realmente estou fazendo? Então, fecha os olhos, de repente, você pensa nesse seu filho, né? Ou nesse seu neto. Imagine essa criança, essa criatura que está nascendo agora, daqui a 30 anos, que é nesse período de transição. Que mundo é esse que ele está vivendo? Então, retomando a questão do humano, tá? E aí vem um wishful thinking baseado numa visão crítica, Piazza. Né? Não é a querer fazer prevalecer uma verdade. Mas, para mim, nessa sociedade 5.0, eu acho que vai ter aí uma X.0, porque está tudo tão aberto e tão... Esse X.0 vai dar lugar para uma inovação que não é algoritmo, que não é nanotecnologia, né? Que não é qualquer tipo de convergência tecnológica que a gente hoje tem feito. É o resgate do que é essencialmente humano, tendo em vista que é inexorável a nossa conexão profunda com a tecnologia, nós não temos como não. Só que a escolha vai ser a seguinte: ou a gente se deixa submeter ao poder da tecnologia, né? Essa é uma escolha, se a gente continuar esquecendo o que é humano, e que o humano ele é inferior ao que é máquina, que é o que nós estamos indo para esse caminho. Nós estamos com uma baixa autoestima tremenda, né, diante de uma máquina inexorável e poderosa. Ou a gente vai retomar esse valor e essa autoestima e esse louvor que a gente deve ao fato de sermos essencialmente humanos. Para mim, a grande inovação 5.0/X.0 é a inovação de um resgate do verdadeiramente e essencialmente humano. Não para ser produtivo, não para ser escalável, porque, como você disse, Piazza, o humano ele não é escalável. Nós não somos feitos para isso. Então, falando da educação. A educação hoje ela está pautada no utilitarismo do ser humano. Ela é pautada na produtividade. Como se a gente fosse robô. Deixa o robô ser produtivo. Faz com que o humano seja feliz. Então, acho que a verdadeira escola está por nascer. Existem iniciativas muito interessantes. E aí, olhando para o futuro, nós ensinamos história. E muita gente leva bomba na escola porque esqueceu uma data. Aprender história não vai resolver a tua vida. O que nós precisamos também é aprender a desenhar o seu futuro. E não ficar com medo de que o robô vai acabar com a tua vida. E as crianças estão morrendo de medo nas escolas, gente. Eu tenho tido contato com muita escola, né, nessa área nova que eu estou assumindo. Estão aterrorizadas, porque elas estão sendo colonizadas por profecias wishful thinking de outros. Né? Então, para essas crianças, não está vendo futuro. Então, eu represento com muito orgulho a minha grande paixão, o meu propósito atual, que é, assim como se ensina a história, nós estamos ensinando o futurismo dentro das escolas, principalmente escolas de ensino médio, que é onde ainda a garotada está buscando encaminhar-se para uma profissão. Aí me perguntam, mas Rosa, então, mães e pais, professores, dá uma dica aí de que profissões eles podem trilhar. Primeiro que as profissões que existem hoje não vão existir daqui a pouquinho, 5, 10 anos. Então, o meu conselho a todos que me perguntam é: criem profissões novas. E dentro de escolas, do jeito que elas são, pautadas no utilitarismo, né, como se a gente fosse máquinas, servir as máquinas, não vai rolar isso. Então, nós temos que olhar para o espaço da escola, abrir um espaço, oxigenar esse espaço para criar novas experiências, um ambiente imaginativo para que elas imaginem o que elas nunca viram antes. E elas se dispam desse medo. Porque quando elas se apropriam do futuro, elas começam a realmente se fortalecer no sonho que elas têm e tal. Então, assim, eu vejo isso. Muito bonito. Nós temos que acabar com esse utilitarismo. Eu vejo muita gente falar, não, porque a minha escola é inovadora, porque ela ensina produtividade para a criança. Mas eu ensino programação. Tudo bem, importantíssimo aprender a programar. Mas isso não é o destino do ser humano. Aprender a programar é um meio de você conseguir viver nesse outro mundo. Mas sem esquecer aquilo que nos faz humanos, que é respirar junto, que é sentimento, que é intuição, que é ser feliz. Então, a escola ela tem que formar seres para serem felizes, muito mais
do que ser produtivo. Vamos deixar o robô, né? A inteligência artificial ser produtiva e vamos largar a mão disso. Então, assim, essa é a minha visão. Crítica, viu, Raul? Eu sou positiva, mas sou muito crítica. Além de positiva e otimista, inspiradora, né? Também inspiradora. Raul, como é que você vê, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, a tecnologia e a questão da saúde, né? A gente tem vários avanços aí, mas como é que você vê a tecnologia ajudando a gente a cuidar das pessoas do ponto de vista de saúde? Tecnologia de saúde dá para olhar por vários pontos. Pegar, acho que é um que é crítico, que se olhava sempre, até pouco tempo atrás, tratar doentes. E a gente está trazendo tecnologia hoje para a saudabilidade, impedir que as pessoas adoeçam. Então, se fala muito até no digital, que eu brinco, a gente digital e não sabe em alguns pontos, tem muita coisa de tecnologias não percebidas que começam a fazer parte do dia a dia das pessoas, para que elas possam ter uma vida independente, para que elas possam ter uma vida autônoma, para que elas possam ter um autocuidado e, ao mesmo tempo, uma tecnologia que por trás está acompanhando tudo o que está acontecendo, sem ser invasivo, mas que está dizendo, olha, de coisas básicas, como, por exemplo, visão computacional num apartamento com pessoas mais velhas que consegue saber se tem algum desvio de coluna, alguma coisa, se teve um aumento da curvatura da coluna e consegue dar um alerta. Essa curvatura é importante verificar porque alguma coisa muscular não está suportando a coluna. Isso pode dar um alerta, mas todo aquele trabalho da independência, de fazer as coisas só, de ter uma vida privada, tudo possibilitado por tecnologia. E está tendo uma virada também na maneira com que se trabalha a tecnologia no todo. Então, o Brasil tem até uma maneira diferente de olhar para isso, porque no mundo já acontecia de maneira diferente, não no mundo todo, mas em alguns países, mas quando a gente começa a falar de atenção primária, atenção integral, e eu coloco a tecnologia nisso, eu começo a saber, eu estou trazendo o tech para trazer para você o médico da família. Aquele médico que conhecia você, conhecia seus pais, conhecia seus filhos, e isso vira um dado que você consegue compartilhar com todos, e aí sim, algoritmos legais, que tem desenvolvimento, comparativos mundiais. Em vez de eu olhar para a tua experiência, minha vida com a experiência médica, eu posso pegar minha situação, consultar um data lake, esse data lake está com protocolos clínicos mundiais e que vai dizer para mim, olha, aconteceram 50 casos igual ao seu, e é raro, mas a recomendação foi essa, a gente pode trabalhar nessa linha. Isso é um lado bem tech. Só que aí eu vou para um lado, amarrando agora na rosa, que eu achei uma coisa bem legal. No lado humano, tem que ter um cuidado muito grande para o tech não superar ou suplantar o relacionamento paciente-médico. Se tem um tech, aproveita isso para... Eu consigo conversar mais contigo, sim, eu consigo te ouvir, eu acho que a gente está indo para um momento que a gente está... muitas vezes, burnout é um exemplo claríssimo disso. A gente está indo com um consumo tão grande do tech, do movimento e da situação, que a gente está se consumindo psicologicamente, e logicamente a gente somatiza, e isso gera consequências que têm que ser trabalhadas. Então, sempre é a busca de um equilíbrio. E eu acho que tem que aproveitar. Tem a tecnologia, a gente faz uma brincadeira. Eu posso ter uma Alexa comigo, ou um Google Assistente, que participa da anamnese e eu anoto que o paciente precisa de um remédio e ela me alerta que ele tem uma interação medicamentosa para que isso não seja utilizado. Ótimo, tecnologia fantasticamente bem. E deu uma liberdade total daquele médico fazer a anamnese mais descontraída e ter um tato com isso. Então tem que fazer um fine tuning aí para... O tech tem que suportar, tem que ser não percebido para que se perceba o humano. E, com isso, tem uma alavancagem muito grande no relacionamento, novamente, de saudabilidade. Cuidar da cabeça para que o resto não vá no pacote. É uma prova aí histórica, né, de fazer prevalecer a inteligência humana sobre a inteligência artificial. Com certeza. E essa inteligência humana é aquela que vai fazer prevalecer o que é essencialmente humano, potencializado pela máquina. E não fazer com que a máquina assuma... Teve uma garantia de fiscalização caso tenha interação medicamentosa, sim, mas não tirou o que o médico faz, que é trabalhar aquele paciente. Exatamente. Eu estou usando como segurança, né? É um mitigador de riscos, mas não é assumir o papel da E o momento relação. É agora de a gente realmente colocar provas à inteligência. Com certeza. Gabriel, nessa linha, inclusive última aqui que o Raul trouxe, como é que a gente, né, e o nosso painel aqui é discutir o impacto das novas tecnologias na sociedade do futuro. Eu perguntaria até, que a gente deve estar encaminhando para o final, um pouco, qual é o benefício, qual é
o lado bom da tecnologia que nos trouxe até aqui e que provavelmente vai nos levar para o futuro, para essa sociedade do futuro. Qual é o teu olhar sobre isso? Marco, eu vou responder uma pergunta que você fez para mim, para o Piazza nós não respondemos, que como inserir, aproximar o ser humano da tecnologia, né? Então, quando nós começamos a mexer em interfaces computacionais, ali nós falávamos com máquinas. Aí nós começamos a inserir elementos gráficos para falar com seres humanos. Esses elementos gráficos para falar com seres humanos trouxe o esquiomorfismo. E esquiomorfismo é a imitação da tecnologia de algo físico que você já tinha. Então a agenda tinha capa de couro e ela é organizada como a agenda física normal para quê? Para você criar esse high touch te aproxima da tecnologia e faz você entender a tecnologia. Aí o que é engraçado que todo mundo está falando aqui, ó, hoje o profissional mais demandado e procurado em todo o mercado é o tal de UX designer. Então toda a tecnologia, e aí eu falo assim, a minha empresa chama Empathy e a assinatura dela é Human of Things. Então, tudo que nós estamos falando é como transformar a tecnologia no ambiente humano. E aí que surgem os problemas, entendeu? Quanto mais humano a tecnologia fica, maior ela evidencia os problemas humanos. Então, nós temos que saber, sim, ajustar a máquina para tentar reduzir esses problemas humanos. Porque tudo que nós estamos fazendo hoje é fazer com que as máquinas entrem nessa nossa dinâmica tão complexa e cheia de exagero e de problemas humanos. Assim, o Center of the Self não é novo. Verdade. Então, todos os problemas que todo mundo fala, não, a tecnologia não, só está revelando um monstrinho que já existe. Esse monstrinho somos nós. E aí isso está ficando evidente. Muito bom. Então, a tecnologia, quando eu programava, eu falava com a máquina me respondia. Agora, quando eu tento emular o ser humano, nossa, aí o problema cresce. Porque o problema não está na máquina. Ela é neutra, ela é cinza. O problema está no ser humano que coordena, que coloca ela num ponto negativo, e aí quanto mais ela tenta imitar a gente, pior ela fica. Então, nós temos que controlar o equipamento, né? Nós temos que, sim, deixar transparente o algoritmo. Nós temos só que entender o que está ali. Então, aí eu entendo que eu falo para a filha, você tem que ir, vamos lá, vamos programar, entender como a máquina funciona para colocar ela num, sabe, como que eu posso ajustar a rota? Okay. Porque senão eu vou ficar falando, não, isso não pode, isso não dá, isso é um grande problema. Eu respondi a pergunta? Sim, respondeu, legal. Então, eu acho que o grande problema hoje da tecnologia são os seres, quando ela tenta imitar os seres humanos. Okay. E aí isso é o nosso grande... nós somos cheios de defeitos complexos. A gente está indo para os finais, eu queria abrir um espaço para uma consideração final breve. Rosa, qual é a tua palavra final aqui? Para não fugir à regra, eu vou falar de uma coisa ampla, né? Que são esses 12 mil anos de história que nos levaram até aqui, a história humana, né? E que hoje nos levou ao que se chama de antropoceno. Nós vivemos hoje a era geológica do antropoceno, que significa a constatação de que o ser humano, na sua tentativa de controlar o meio ambiente, acabou chegando a destruí-lo. Então, aí nós temos um tempo adiante para poder refletir sobre isso, porque assim como fomos capazes de criar coisas até que Deus duvida, até Deus duvida do que a gente foi capaz de criar, né? Nós também fomos capazes de destruir muito. Né? A devastação ambiental ela é absolutamente dramática e que, na visão de alguns, não tem mais retorno. Então, o que eu quero dizer como final nesse papo, né, está na hora da gente retomar aquilo que nos é mais valioso, que é a própria vida. Então, honrar a vida, honrar a todas as formas de vida, todas, não só humanas, né, animais, da biodiversidade, da biosfera, o mar, as matas. Isso está na Carta da Terra, que é um documento criado na ECO 92, né, que foi escrita pelo Leonardo Boff e vários outros filósofos. Honrar todas as formas de vida. Obrigado, e também Rosa. honrar
a nossa responsabilidade sobre as futuras gerações, que vão viver certamente até 2100 ou até 2150 e que vão herdar tudo aquilo que a gente está deixando agora. Obrigado, Rosa. Dá tempo da gente rever. Claro que dá tempo. Gabriel, uma palavra final. A gente está esgotando no tempo aqui. Então, não tentem imitar o ser humano. O ser humano, toda vez que nós tentamos simular o ser humano, todos os nossos problemas florescem. E eu não me preocupo, e aí, comentando o comentário da Rosa, eu não me preocupo com legado e com o mundo que os meus filhos vão viver, porque eles vão fazer melhor do que nós fizemos. Nós viemos carregados de problemas, esse excesso de transparência, aceleração do tempo, eu acredito que eles vão deixar um mundo melhor do que eles encontraram. E toda vez que nós tentamos robotizar o ser humano, aí fica um risco muito grande. Joia, obrigado, Gabriel. Raul, suas palavras finais. Vou fazer uma brincadeira. Na verdade, eu sou o modelo X529, eu sou um robô. Eu estou aqui participando não como ser humano, para mostrar a modernidade. Não, brincadeiras à parte, seja humano. Seja humano. Num limite assim extremo. Seja você o tempo todo, independente do que está acontecendo, e foque no futuro melhor. Legal. Construa ele. Muito bom. Piazza. Marco, eu tenho medo dele, porque eu não sei se isso aqui, né, é o número robô dele, aqui. se é o número dele, se é o número do chassi, né? O X, o que que é, né? Eu fico com medo de você, né? Eu fecho aqui com uma frase que eu adoro dos Racionais MCs, que fala que, por favor, não espere o futuro mudar a sua vida, porque, né, o seu futuro é tão simplesmente a expressão do seu presente, né? E, parafraseando, então, Dante Alighieri, né? Porque ele sempre falou lá no Inferno de Dante, que no inferno os lugares mais quentes estão reservados àqueles que escolheram a neutralidade em tempo de crise, época de protagonismo, pega na mão e constrói o seu melhor futuro. Legal, muito bom. Eu diria que no mundo tech, no mundo das pessoas, né, da tecnologia, dos humanos, a gente está fazendo de fato uma transição de era. E essa era está pedindo mais consciência. Então, quando o Raul diz sejamos humanos, ou a Rosa clama por isso, eu diria a gente precisa começar a ter mais consciência do que a gente faz, por que faz e que caminho a gente quer, que mundo é esse que a gente quer construir. Esse foi o debate, muito rico. Obrigado a presença de todos para a gente discutir as novas tecnologias e o impacto na sociedade do futuro. Obrigado pela sua atenção, né?